Eu sou a professora Annalise e hoje nós vamos estudar sobre a estrutura econômica do Brasil colonial. Para entender um pouco como funcionou toda essa economia no Brasil colonial, a gente precisa pensar na questão qual foi o produto escolhido, já que de imediato os portugueses não encontraram o ouro e a prata tão sonhados. Então, os portugueses logo eles vão pensar, bem, nós já produzimos a cana, né, o açúcar, nas ilhas atlânticas. Esse solo brasileiro é semelhante de lá e pode até render um pouco mais. Então, por que não tentar o açúcar? Mas por que o açúcar, né? Por que produzir a cana-de-açúcar? Será que é só por esse motivo que os portugueses já tinham esse domínio? Não. Existia também a importância comercial da cana-de-açúcar. O açúcar era um produto caríssimo na Europa nesse momento. Ele era tido até como uma especiaria, um artigo muito de luxo. Então, Portugal precisava de um artigo assim para poder comercializar. E aí, Portugal vai trazer a cana para o Brasil. O primeiro a ser plantado vai ser em São Vicente, depois vai levar para o Nordeste brasileiro, onde o solo, clima, tudo era muito mais favorável para o cultivo dessa cana-de-açúcar. E vai ser lá que vai se dar as maiores plantações de cana-de-açúcar. Além disso, a gente precisa pensar qual era a estrutura montada para esse plantio da cana-de-açúcar. Então foi implantado o que a gente chama de sistema de plantation. E o que significa isso, essa palavra, né, estranha? Significa que era baseado na monocultura, ou seja, a cultura de um só produto voltado para a exportação, que no caso era cana-de-açúcar. A escravidão, que era a mão de obra escrava, utilizada primeiro indígena e depois africana, que nós vamos ter uma aula só para entender essa questão da escravidão, e depois a questão do latifúndio, que é uma grande propriedade de terra, acentuando aí a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, ou seja, a gente já tem aí essa concentração desde a nossa origem, né? E aí a gente para e pensa assim, mas eles só produziam açúcar? Então o brasileiro ele só comia açúcar, né? Tudo era o açúcar? Não, existia uma produção interna voltada para atender às necessidades básicas. Então era como se fosse uma produção mais familiar, digamos assim, em que ali ele produzia o trigo, produzia a mandioca, a abóbora, então tudo aquilo que ele precisasse para as necessidades e que não era vindo, né, do exterior. Pois bem, a gente tem que lembrar que nesse momento Portugal estava voltado para uma política mercantilista, ou seja, um acúmulo de riqueza. Então, por isso que Portugal vai querer trazer essa cana-de-açúcar para cá. Mas Portugal não tem dinheiro para investir. E de onde vem o dinheiro? Vem exatamente dos holandeses, grandes parceiros dos portugueses. Então, os holandeses vão investir na confecção desse engenho, na implementação desse engenho, investindo dinheiro pesado. Os holandeses eles vão transportar o açúcar Brasil, Europa, e os holandeses vão, digamos que, refinar esse açúcar. Então, todo o processo da confecção do açúcar era feito no Brasil, mas o refinamento era feito pelos holandeses, certo? Mas onde que era feito esse açúcar? Como que era produzido? Era produzido no que a gente chama de engenho colonial, que é uma estrutura, uma grande fazenda onde
está dividido em partes, cada tarefa, como por exemplo, eu tenho a área de plantação, que é a grande fazenda, mas eu tenho também a área de confecção desse açúcar, onde eu tenho a caldeira, onde eu tenho a moenda, onde eu tenho toda a fabricação desse açúcar. Mas eu tenho a casa grande, que é a casa do senhor de engenho, grande fazendeiro, onde ele morava com a sua família. E atrás eu tenho a senzala, onde moravam os escravos, que eu posso considerar como tipo grandes galpões, onde todos os escravos moravam juntos. E existiam até aqueles que moravam em casas separadas, constituindo famílias. Esses eram os escravos que tinham alguns privilégios, provavelmente eles trabalhavam na casa do senhor de engenho, então eles tinham esse privilégio de construir uma casinha, mas eram bem poucos, certo? É interessante observar que essa sociedade, quando eu falo do senhor de engenho, é uma sociedade patriarcal, ou seja, ela está voltada sempre na figura do homem. O homem toma todas as decisões. Então, a mulher ocupa um papel secundário, a mulher tem que obedecer a esse homem e além de obedecer esse homem, ela não poderia ocupar o cargo, por exemplo, de ser dona da fazenda. E por muitas vezes o senhor de engenho tinham outras mulheres escravas que cometiam abusos e muitas vezes essas mulheres fechavam os olhos. Ou até mesmo tinham casos de vingança, né? Mas ela nunca abandonou, essas mulheres elas não abandonavam a família, elas sempre se mantinham ao lado do Senhor, porque é uma prática de conservar a família, tendo em vista de uma tradição religiosa que foi também trazida da manutenção da família, que vai ser muito forte a questão até da Igreja Católica. Até dentro desses engenhos existia uma capelinha para justamente propagar a Igreja Católica. Nas próximas aulas nós vamos ver algumas outras atividades que aconteceram ao mesmo tempo, paralelas à atividade da cana-de-açúcar. Digamos que elas não tinham o mesmo papel da cana-de-açúcar, assim, um papel grandioso, mas elas tiveram sua importância também. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e dar um like. Até mais!